Fala pessoal, tudo bem? É motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez para dar continuidade àquilo que nós estávamos conversando antes. Falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida e daquilo que nós podemos fazer para que o reino de Deus possa estar em pleno crescimento. E o Senhor te chama, o Senhor te convida, o Senhor te convoca para ser agente de transformação nesse tempo. A palavra de Deus, ela é revelada a nós de uma forma tão preciosa que, se a gente for olhar à luz da palavra, nós somos embaixadores do reino, nós somos sacerdote real, nós somos uma nação santa. E nesse tempo, Deus quer fazer que o nome dele seja engrandecido através de você. Então se coloque na posição, entre no centro da vontade de Deus, porque eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. O Senhor começou uma boa obra na sua vida, querido. E entenda que em todos os momentos precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Que todos os momentos nós precisamos entender o real motivo para que Deus nos colocou nessa terra. Então Deus nos colocou como uma flecha, querido. Uma flecha na mão do arqueiro, que apontada em plena direção ao alvo, vai incendiar aquele lugar, trazendo vida e vida em abundância, porque Deus ele traz vida. E aonde há tristeza, aonde há morte, ele transforma em vida, né? E ele transforma em alegria. Que a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes você está perguntando assim, meu Deus, como que eu estou sustentando, como que eu estou aguentando todo esse momento? É porque dentro de você tem a alegria do Senhor. E não é uma alegria passageira, é uma alegria que traz raízes fortes. E a sua raiz, ela está firmada no Senhor. Ela está firmada, ela está centrada na pessoa de Jesus. E continuando acerca da nossa palavra sobre cuidar de alguém durante esse tempo, eu gostaria de trazer uma palavra a você. Se você não assistiu o outro vídeo, eu quero me apresentar novamente. Meu nome é Luan Canelas e atualmente estou como presidente da Federação de Jovens da 7ª Região. E eu estou muito grato por essa oportunidade de estar aqui manifestando uma palavra de Deus sobre a sua vida. Abra o seu coração, querido. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, para aquilo que Deus vai realizar. Porque quando você abre o seu coração, quando você se rende à pessoa de Jesus, grandes coisas Ele fará no seu meio, na sua vida. Porque quando você levanta as suas mãos em sinal de rendição, você quer dizer ao Senhor, Senhor, eu me entrego por inteiro ao Senhor. E durante esse tempo, onde nós temos mais tempo, né, dentro das nossas casas, dentro do nosso lugar secreto, faça esse momento um momento de devoção, de treinamento, de forjamento, sabe? Seja forjado pelo Senhor durante esse tempo. Esteja na posição do Senhor durante esse tempo. Porque quando esse período passar, Deus vai te usar e Ele vai te levar a lugares altos. Mas dentro desse momento você também pode ser usado pelo Senhor. Amém? E continuando a palavra, agora eu gostaria de falar sobre uma situação, uma parábola, um momento da história onde muitos de nós também conhecemos, que se encontra lá em Mateus 14, a partir do 22. Eu vou ler o 22 e depois eu vou ler o 28. Tudo bem? Que diz assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto se despedia da multidão. 28. E respondeu Pedro a Jesus, Senhor, se é tu, manda-me ir até contigo por cima das águas. Amém? Essa passagem é muito conhecida.
A gente vê os discípulos partindo para outra banda e no meio da passagem acontece uma tempestade. E Jesus se apresenta aos seus discípulos em cima das águas e Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá até ti sobre as águas. E a gente vê que aquele cenário começa a mudar. É aí que eu gostaria de conversar com você. Pedro era pescador. Pedro já conhecia aquela área. Pedro sabia nadar. Porque qual pescador que não sabe nadar? Aquele mar já era muito conhecido por Pedro. E a minha pergunta num todo não foi nem porque ele se afogou, ou não é porque ele estava se afundando, não. Mas era um cenário que acontecia atrás dele. Mas já vou te explicar o que acontece. E Pedro começa a andar sobre as águas, mas tem uma hora que a fé dele começa a vacilar, ou ele começa a se questionar, que ele começa a afundar. E nesse período ele começa a afundar e eu fico pensando naquele momento, ele olhando para o Senhor, pedindo ajuda, olhando para trás, vendo todos os discípulos no barco, pedindo ajuda e ele afundando e o medo assolando ele. E a gente vai ver logo em seguida que Jesus anda até ele, estende sua mão e tira ele das águas. Mas a minha pergunta era: por que as pessoas que estavam no barco não pularam para ajudar Pedro? E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você. Cuidar de alguém dentro desse tempo quer dizer se tacar na tempestade. E quantas pessoas estão presas dentro de um barco, dentro de um sistema e não querem sair desse sistema porque estão com medo de afundar no meio da tempestade. Querido, você não vai afundar porque Jesus estava ali, Jesus está na tempestade. Então eu quero te perguntar o que faz você ficar preso dentro de um sistema, dentro de um barco, que não vai fazer diferença alguma no meio da tempestade. Na sua frente tem o Senhor, na sua frente tem o Salvador, e você, por algum momento, você não quer, você se prende ao barco no meio da tempestade, você se prende à situação dentro da tempestade, e porque você não salta até Jesus, porque você não vai até Jesus. Nossa, Lu, eu não tinha parado para pensar nisso, eu também não. O Senhor tem falado comigo durante esse tempo muito profundo. E quantas vezes eu fiquei analisando essa situação como se eu estivesse de longe. Todos aqueles discípulos dentro de um barco olhando Pedro afundar e eles não fizeram nada. Eles sequer pularam. E quantas vezes nós jovens estamos dentro de um sistema, dentro de um barco em tempestade, balançando para lá e para cá, e nós não saltamos na tempestade para ajudar outros jovens. Porque nós temos medo de nos afogar, porque nós temos medo de vacilar nossa fé e nos afogar e nos perder dentro da tempestade. Querido, o Senhor está no meio da tempestade. Então, se você pular para salvar alguém, fixando seus olhos no Senhor, eu tenho plena certeza que Deus fará o impossível nesse momento. Eu tenho plena certeza que Deus realizará o impossível na nossa vida. Então, eu quero te convidar, querido, vai até o Pedro, corre até o Pedro. Não sei qual é o Pedro da sua vida, não sei quem é que você precisa ajudar nesse tempo, mas ajude essas pessoas. Sabe, elas estão afundando, a fé delas estão vacilando. Ajude essas pessoas nesse tempo, porque o Senhor, Ele acalma a tempestade, Ele está vindo ao nosso encontro, andando sobre as águas agitadas. Então entenda que nesse tempo é um tempo que eu e você nós precisamos ajudar as pessoas. Sabe? Se lance ao chamado do Senhor durante esse tempo. Se lance à pessoa de Jesus nesse tempo. Porque eu tenho certeza que você verá Deus realizando muito mais na sua vida.
Eu quero agradecer a oportunidade de estar trazendo essa mensagem e que o Senhor possa te abençoar. Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração aquilo que eu não consegui falar. E juntos somos mais fortes. Juntos somos. Eu e você, nós estamos aqui nessa terra para cumprir um propósito do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém e amém.